Olha a tia de volta, isso mesmo. E eu já estou aqui, olha, no meu sofá. Sabe por quê? Porque hoje a nossa aula é de religião. A tia vai passar um vídeo de uma historinha bíblica para vocês assistirem, tá certo? Então vocês assistem na sua casa, que a tia vai assistir aqui. O nome da nossa história bíblica hoje é Paulo. Prestem atenção, que daqui a pouco eu estou de volta para fazer as perguntas, tá certo? Vamos assistir? Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco. Quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: Quem é o Senhor? A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo. Orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Paulo tornou-se um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Muitas pessoas aceitaram suas palavras. Porém, outras, que o conheceram quando ainda era um líder religioso judeu, ficaram revoltadas e quiseram apedrejá-lo até a morte. Paulo teve que fugir no meio da noite, escondido em um cesto. Paulo passou de perseguidor a perseguido, por ter se tornado cristão. Certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus em companhia de Silas, na cidade de Filipos, quando foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, quando aconteceu um grande terremoto que quebrou as correntes que os prendiam e abriu as portas da prisão. O carcereiro, apavorado, quis acabar com a própria vida. Paulo então disse: Não faça mal nenhum a você. Estamos todos aqui, não fugimos. O carcereiro, maravilhado com o tremendo milagre, pediu:
Senhor, o que é necessário para me salvar? Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. E aí, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Vamos conversar um pouquinho? Então vamos lá. Tia falou que o nome da nossa história bíblica seria Paulo, não foi isso? Só que antes, logo no início da história, Paulo não se chamava Paulo. Paulo tinha um outro nome. Quem é que lembra o nome de Paulo? Muito bem, o nome dele era Saulo. E Saulo, ele era um homem bom ou ele era um homem ruim? Eu também acho que ele era um homem ruim. Sabe por quê? Porque ele perseguia os cristãos, exatamente. Ele perseguia os cristãos. E um certo dia, Paulo e seus amigos foram até a cidade de... Quem lembra o nome da cidade? Isso mesmo, a cidade de Damasco. Quando de repente ele viu aquele clarão, uma luz, e uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não foi isso? Eu sou Jesus. E o que aconteceu com Saulo? Quem lembra? Certo, Saulo ficou cego. E os seus amigos ficaram como? Isso mesmo, os amigos ficaram surdos. Saulo ficou cego e os amigos ficaram surdos. E eles foram até Damasco? Sim. E lá eles oraram durante quantos dias? Muito bem, 3 dias orando. Enquanto isso, Jesus falou com um homem que era cristão. Quem é que lembra o nome desse homem cristão? Muito bem, isso mesmo, o nome dele era Ananias. E Jesus pediu que Ananias fosse até Saulo, né, e curasse ele, a cegueira dele. Saulo de início não quis ir, disse, não, mas Saulo não gosta dos cristãos. Mas aí Jesus disse, vá, porque ele vai ser um discípulo de Jesus. E aí Ananias obedeceu e foi. Quando chegou lá, Ananias colocou as mãos em cima dos olhos de Saulo e Saulo voltou a enxergar. Saulo se arrependeu, né, e se converteu. Ele passou a ser cristão, ele se batizou e foi aí quando ele mudou de nome. Depois do batismo, Saulo ele virou uma nova pessoa, um novo homem e recebeu o nome de Paulo. Isto mesmo. Ô tia, mas se a gente fizer algo errado e se arrepender, Jesus nos perdoa? Com certeza. Agora a gente precisa realmente se arrepender e pedir perdão. Aí Jesus nos perdoa, Jesus sempre nos perdoa, tá certo? E aí Paulo começou a pregar a palavra de Jesus, começou a falar sobre Jesus nas ruas, nas igrejas, nas praças. Só que algumas pessoas que conheciam ele quando ele era ruim não acreditavam em Paulo. E aí ele teve que fugir. Vocês lembram disso? E eles fugiram onde? Quem lembra do foi que Paulo fugiu? Muito bem, ele fugiu dentro de um cesto, isso mesmo. E aí ele foi para um outro lugar, uma outra cidade, e lá começou a pregar, a falar de Jesus. Ele era uma outra pessoa, certo? Só que, antigamente, quando as pessoas falavam de Jesus, incomodava algumas pessoas. E Paulo, ele foi preso. Exatamente, ele foi preso. E ele tinha um amigo que ficou preso com ele. Quem lembra o nome desse amigo? Certo, o nome dele era Silas. E aí, mesmo na prisão, mesmo lá preso, Paulo não deixou de orar. Não deixou de orar. Ele e Silas oravam. Quando foi meia-noite, quem lembra o que foi que aconteceu? Isso mesmo, aconteceu um terremoto. Pá!
começou a cair tudo, a quebrar tudo e abriu a cela que Paulo e Silas estavam presos. Só que eles não fugiram, eles ficaram lá. Quando o carcereiro viu aquilo, ele ficou muito nervoso, muito aperreado e falou até em tirar a própria vida. E aí Paulo chegou lá pertinho dele, conversou com ele e disse: não faça isso, nós estamos aqui. E aí Paulo o carcereiro percebendo que Paulo ele era um homem muito bom, aí fez uma pergunta para ele. Quem lembra qual foi a pergunta que ele fez para Paulo? Muito bem, isso mesmo, ele perguntou o que era necessário para ele se salvar. Ele olhou para Paulo e disse: eu queria saber o que é necessário para mim se salvar. E aí vem a parte mais importante da nossa história. Paulo olhou para ele e disse o quê? Isso mesmo, creia em Jesus. Isso mesmo, creia em Jesus. E aí eu pergunto para vocês creem em Jesus? Muito bem, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar, porque Jesus tudo pode, tudo. Que a gente pensa assim, isso não vai acontecer, isso é impossível. Para Jesus nada é impossível, certo? Então, hoje a gente está passando por um problema, uma situação muito difícil com essa pandemia, mas a tia tem fé que tudo isso vai passar e que muito em breve a gente vai estar juntinho lá na nossa escola, certo? Então eu tenho muita fé em Jesus e quero que vocês também tenham, assim como Paulo teve e pediu ao carcereiro que tivesse, certo? E aí Paulo saiu da prisão, é quando passa aquela imagem dizendo que na terra, na água, Paulo sempre foi fiel a Jesus, certo? Depois dessa transformação, ele não quis saber mais de outra coisa, somente de seguir a Jesus. E é o que a gente deve fazer. Estar sempre em oração, estar sempre louvando, estar sempre seguindo o que Jesus fazia, tá certo? E o que Jesus quer que nós façamos. Então, Paulo se transformou, ele virou um novo homem, até o nome ele mudou, que era Saulo e passou a ser Paulo. E começou a pregar, a louvar, a cantar e não parou mais. Ele foi um ótimo discípulo de Jesus, certo? Então vamos nos esforçar para também sermos como Paulo, um discípulo de Jesus, tá bom? A tia vai deixar a atividade, como sempre, nossa atividade de religião é no caderno, vocês vão abrir na matéria de religião, a tia vai deixar uma foto, vocês vão copiar tudo direitinho com uma atividade que a tia vai deixar. Caprichem na letrinha, que depois eu quero ver, viu? Tá bom? Um beijo. Não esqueçam de fazer a sua oraçãozinha. Fiquem com Deus. Amanhã a tia tá de volta.